sou biólogo, formado aqui em Ribeirão Preto. E, na verdade, quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, assim, eu sempre tive muito interesse por ciência, mas eu não sabia se eu poderia ser cientista, na verdade. Porque eu sempre via cientistas como pessoas super inteligentes, cabelo meio esgruvinhado. Eu sabia que tinha um tal de Einstein que era cientista e ele era muito inteligente. Eu falei, nossa, será que eu posso ser esse tipo de profissional? Será que eu posso ser um cientista? Será que eu sou inteligente o suficiente? O que eu vou fazer? Como é que um cientista trabalha? Eu tinha todas essas minhas inquietações, assim. E aí, por uma espécie de coragem, eu falei assim, vamos ver até quando eu sobrevivo sendo pesquisador, assim. Vamos ver se eu dou conta de fazer isso. E foi aí que eu me interessei por biologia. E dentro da biologia, eu sempre tive uma curiosidade que partiu desde quando eu era criança, assim, que eu nunca entendi direito muitas pessoas, assim. Eu nunca consegui, às vezes, entender por que uma pessoa toma uma determinada atitude e a outra não, por que uma pessoa lembra de uma memória com mais intensidade e a outra não, por que nós temos as nossas emoções, o que acontece com o comportamento, com a mente das pessoas, assim. Eu sou de uma família bem grande, assim. A minha mãe tem 11 irmãos, então vocês imaginam como que eram as festas de Natal. E desde criancinha era sempre um caos, assim. Era sempre um caos, todas as festas, tinha de tudo. Todos os cenários possíveis, assim. Brincadeira, janta, briga, um tio que passou da conta com álcool, outra tia que está chorando, e o seu priminho que roubou seu brinquedo, não quer devolver, tinha tudo isso. E eu ficava perguntando, gente, da onde que vem esse comportamento louco das pessoas? Como é que isso acontece? Por que as coisas são assim? E aí foi nisso que eu acabei me interessando por neurociência. E, na verdade, dentro das neurociências, eu, durante um bom tempo, eu não tinha tanto interesse científico, curiosidade, assim, sobre os sonhos. Era uma coisa que tocava no assunto, mas eu até então, nunca tinha interesse, assim, durante minha pós-graduação, de estudar isso mais a fundo. Mas aí, então, eu acabei encontrando com um tipo de material assim que reviveu essa minha curiosidade sobre os sonhos. Às vezes a gente tem esse péssimo hábito assim de coisas fantásticas que acontecem todo dia, a todo momento, de repente elas se tornam banais e a gente vai encarando aquilo como uma espécie de normalidade, a gente vai perdendo o interesse daquilo, né? É difícil, por exemplo, você pensar todo dia assim, quando acorda, vê um pôr do sol, que existe aquela estrela a milhares de quilômetros e que por minutos existem milhares de explosões atômicas ali, e isso que está gerando a luz no nosso planeta. E o nosso planeta, por sua vez, é um pedaço de terra que está flutuando ali no vácuo, no nada. É difícil a gente pensar todas essas coisas todos os dias, né? E com os sonhos acontecem isso, assim. Às vezes a gente não para perceber o quão estranho e fascinante é esse fenômeno, né? Nos sonhos, todos nós temos a oportunidade, todos os dias, assim, de passar por N experiências das mais diversas possíveis, assim, né? Nos sonhos vocês podem, não sei, voar, ir para a China, Japão. Vocês podem ser ao mesmo tempo, não sei, Homem-Aranha, o Super-Homem. Vocês podem fazer o que quiser, vocês podem brigar, vocês podem sair no tapa, depois fazer as pazes. Vocês podem revisitar a Casa da Ciência. A infinidade de possibilidades do sonho estão aí, todos os dias nós temos essas possibilidades. Sempre com narrativas assim que não tem compromisso nenhum com o que a gente considera normal. Então, nos sonhos nós estamos todos olhando para esse quadro, mas de repente a gente pode sair flutuando aqui, e no sonho isso tudo vai ser normal. E o mais engraçado é que todas essas experiências loucas, né, que a gente tem no sonho acabam despertando emoções na gente. Assim, às vezes você briga com uma pessoa no sonho, você acorda meio nervoso com essa pessoa e tal. Isso já aconteceu, não sei se já aconteceu com vocês, assim. Mas acontece isso sempre comigo, assim. Às vezes eu acordo com raiva, não sei, da minha irmã e tal. Ela fala, mas o que foi que você está nervoso? Eu falei, não, espera um pouco que vai passar, assim. Mas você ainda guarda aquelas emoções do sonho. Então, os sonhos, não é à toa que a gente tem esse fascínio para entender eles, assim.
Mas eu confesso para vocês que até então eu estava com esse fascínio adormecido. E aí eu entrei em contato com uma coisa assim que fez reanimar esse meu deslumbramento pelos sonhos. Aqui, eu não sei, alguém aqui gosta de ler quadrinho? Quadrinho, gibi? Nossa, é muita gente. Que isso, que bom. Porque, na verdade, eu sempre gostei muito de ler. E aí, alguns amigos meus falaram assim, você tem que ler esse livro, porque esse quadrinho é demais, assim. E eu falei assim, quadrinho, olha a minha idade, já tô velho, já quero tomar um rumo na vida, tem que ler um livro sério, vou ler quadrinho e tal, tô velho para essas coisas. Eu falei, não, lê esse quadrinho que é demais. E eu não tinha até então tanto contato com quadrinhos. Mas eu me deparei com esse quadrinho aqui, que chama o Sandman. Não sei se vocês já ouviram falar. Com certeza devem ter ouvido falar bem, então, né? Bom, para quem gosta de quadrinho, esse quadrinho aqui esse autor, esses quadrinhos sempre são muito elogiados. Todas as listas que eles fazem, os melhores quadrinhos de todos os tempos, o melhor autor de quadrinhos, eles citam esse autor, que é o Neil Gaiman. Ele é um inglês. Hoje em dia ele já tem os seus 55 anos. Mas esses quadrinhos eles despertam esse deslumbramento dos sonhos, porque eles tratam justamente da história do Deus dos sonhos, que o quadrinho se refere como Sandman, esse nome. Sandman seria um nome que é utilizado em algumas culturas para se referir assim, ao Deus dos sonhos, que seria uma tradução literal, tipo Homem-Areia, que seria uma entidade capaz que, com pó mágico, uma areia mágica, induzir o sonho nas pessoas, ou moldar esses sonhos, criar coisas nos sonhos das pessoas durante a noite. E esse quadrinho, ele parte de uma ideia que eu achei muito interessante, assim. Que mundo mais fantástico, sem compromisso nenhum, com narrativa, que pode acontecer de tudo, melhor do que os sonhos, assim. Que mundo melhor que para propiciar as histórias fantásticas mais loucas possíveis do que o mundo dos sonhos. Então, a partir desse mundo fantástico, assim, que todos os dias nós temos acesso, esse autor, o Neil Gaiman, ele propôs escrever essa história sobre o Deus do sonho. Qual seria a atividade desse Deus? Assim, quais seriam os dilemas dele? E esse quadrinho é fantástico não só na sua questão da história, como também das imagens, assim, que refletem muito aspecto dos sonhos. Então são coisas assim que não precisa ter muito compromisso com a lógica. Você tem pessoas que na verdade são uma casa, e essa casa por sua vez tem vários compartimentos. Esses compartimentos podem ter vida ou não. As cores não precisam ter um direcionamento, uma ordem. Os mundos podem estar dentro de outros mundos, dentro de livros. Enfim, os sonhos desse cenário que ele criou as possibilidades são infinitas, assim. E eu lendo essa história, me deliciando com as imagens também, que são todas pinturas muito bonitas. Teve uma frase que me tocou muito, assim. Esse daqui seria então o personagem principal, o Morfeu, que seria o Sandman no livro. Ele que em determinado momento ele acaba citando essa frase que me marcou, que seria que as pessoas pensam que os sonhos são reais. Não são reais, apenas porque eles não são feitos de matéria, de partículas. Os sonhos são reais, mas eles são feitos de pontos de vista, de imagens, de memórias, de trocadilhos e de esperanças até então esquecidas. Então, quando eu li essa frase, isso me marcou muito, assim, porque me lembrou realmente, de fato, como que os sonhos são reais para a nossa vida, o impacto que eles causam, assim. Então, nesses livros fica claro assim, qual que é essa imagem desse Morfeu, desse personagem aqui, qual que seria a importância dele no nosso cotidiano. Morfeu, se vocês não sabem, vem também esse personagem, né, que ele nomeou como Morfeu, é o mesmo nome de um deus da mitologia grega, Morfeu, que seria o deus dos sonhos. Essa ideia, essa palavra, né, a origem da palavra Morfeu vem de forma, que seria a capacidade de dar forma às coisas, assim, aos sonhos, aos pensamentos. Assim. Morfeu, por sua vez, na mitologia grega, ele é filho, né, do
do sono, como não poderia ser diferente, né? Porque é justamente a partir daí que surgem os sonhos. Mas o que me chamou a atenção nesses livros do Sandman foi essa figura do Morfeu um pouco contemplativa, num cenário um pouco caótico e impactando sempre muito o nosso dia a dia. Então, fica a dica para vocês, assim, se vocês tiverem interesse em quadrinhos e sonhos, isso é um prato cheio. Depois desse quadrinho eu comecei a ler quadrinho igual um louco, até então eu não lia tanto. Mas isso realmente me cativou o interesse com os sonhos, de novo. E, no meu caso, eu que sou neurocientista, às vezes isso é um problema. Porque o neurocientista, ele tem um péssimo hábito, ou um bom hábito, não sei, de todo o processo, tudo que é referente à mente, ao cérebro humano, ele faz a pergunta para si mesmo, assim, putz, o que será que acontece no cérebro, então, nos sonhos? E comigo não foi diferente, assim, depois desse despertar, assim, no meu interesse pelos sonhos, veio esse tipo de pergunta, de novo, assim, para mim. Falei, nossa, mas de fato, o que acontece, né? O que estão fazendo na pesquisa, o que a gente sabe sobre os sonhos, o que a neurociência pode falar para a gente sobre os sonhos. E, não sei, vocês têm alguma ideia sobre os sonhos? Na verdade, vou reformular a pergunta, começar com uma coisa mais simples, assim. De onde vocês acham que vêm os sonhos? A gente sabe que todo comportamento, né, vem de todas esses processos que acontecem no nosso sistema nervoso. Aí, tudo bem, é fácil, assim. Eu acho que eu ouvi de fundo alguém falando assim, no cérebro e tal. Tudo bem, essa pergunta a gente já suspeitava há muito tempo. Mas aí começa, se a gente aprofundar mais essa pergunta, como fazendo as mesmas perguntas que os cientistas já fizeram em algum momento, perguntar, mas o que acontece com o nosso cérebro durante os sonhos? Aí a história já começa a complicar, assim. Putz, o cérebro, essa massa meio estranha aqui e tal, esse monte de célula, o que será que acontece? Célula parece um negócio tão sem graça quando eu vi no livro e tal. O que acontece com as células para causar os sonhos, assim? A gente pode perguntar também assim, putz, mas será que os sonhos têm algum sentido? Ou eles acontecem ao acaso? É uma espécie de loucura? O que será que são os sonhos? Será que os sonhos, como minha avó disse, têm algum valor sobre o futuro? E outra pergunta que me atormentou, assim, também, será que tem alguma teoria científica sobre os sonhos, assim? Será que tem um trabalho que eles tentaram elucidar qual seria o motivo dos sonhos da nossa espécie, talvez em outras espécies? Será que outros animais sonham? Qual seria o papel dos sonhos na evolução? Será que eles têm algum sentido? Bom, a partir daquele livro que eu li do Sandman, do Morfeu, todas essas questões assim que todo mundo já se fez em algum momento, elas voltaram à tona, assim, e surgiu esse meu interesse de estudar melhor como que acontecem os sonhos, então, no nosso cérebro. E aí, estudando um pouco dessa história dos sonhos, a gente começa a suspeitar que, com certeza, essas nossas inquietações, nós não fomos os primeiros a fazer esse tipo de pergunta. Essas perguntas já são bem antigas, assim, mas sempre quando a gente busca a história sobre os sonhos, nessa uma perspectiva, numa investigação científica, a gente sempre acaba se deparando com esse autor, com Freud. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Freud. Ele, na verdade, ele era um médico de Viena. Ele foi o fundador da psicanálise, uma das vertentes da psicologia. E o Freud, ele era um médico diferente, assim, para se dizer o mínimo dele. Ele, na biografia dele, ele falava assim que ele tinha muito interesse em pesquisar as ciências naturais, que naquela época seria biologia, mas ele tinha muito receio de ter dificuldades financeiras, então ele acabou partindo para a medicina. Isso foi uma ideia bem inteligente do Freud, assim,
por conta das dificuldades da pesquisa. Mas, enfim, o interesse dele sempre foi na pesquisa e no tipo de pesquisa de coisas assim que eram aquelas coisas mais obscuras da ciência da época. Então, o Freud ele tinha interesse por hipnose, pelos sonhos, tudo que às vezes os médicos eles viravam assim, ó, esse terreno aí é meio nebuloso, não parte para essa área porque essa área é complicada, é melhor você não estudar isso. Era exatamente esse tipo de assunto que o Freud tinha interesse. E nos estudos dele sobre a psicanálise, em todo o processo dele, ele começou a investigar que as pessoas tinham modos de consciência diferente ao longo do seu dia. Por exemplo, quando você está acordado, você tem a consciência do que você está fazendo e tal. Mas essa consciência do que você faz ou não é diferente quando você sonha. Então, nos trabalhos dele sobre esse estado, essas mudanças da nossa consciência, sobre o que ele acabou fundando, uma ideia de uma consciência de quase como uma não consciência do inconsciente, ele acabou só um instantinho, ele acabou produzindo esse livro, escrevendo a interpretação dos sonhos, que foi, na verdade, uma obra assim, que ela teve caracterizada por primeiro esforço de tentar investigar os sonhos de uma maneira mais científica. E não discutir os sonhos só no misticismo e tal. Quando você está sonâmbulo, quer dizer que você fica entre o sonho e meio que a realidade? Isso. A grosso modo, a gente pode dizer isso sim. O que acontece, eu ia discutir isso um pouco mais para frente, mas o que acontece quando você está no estado de sonambulismo é como se assim você está com o pé dentro dos seus sonhos. Então tem uma série de estruturas no seu cérebro ali que estão continuando no processo do sonho, mas as estruturas do seu cérebro que estão responsáveis para você ficar parado, imóvel quando a gente está dormindo, elas não estão desligadas. Então você fica com o pé nos sonhos ali sonhando, mas o seu corpo ele está se movimentando. Então aí dá esse estado de sonambulismo. Assim. Existe uma diferença da gente sonhar e lembrar dos sonhos. E isso eu vou conversar com vocês mais para frente. Mas essa história do sonambulismo é uma das coisas assim que nós ainda não sabemos direito o que acontece no nosso cérebro. Isso ainda é uma das coisas que ainda está sendo muito pesquisada, assim. Muito pela dificuldade da gente estudar esses fenômenos, né? Mas o marco inicial sobre os estudos científicos dos sonhos foi com Freud nessa proposta do livro A Interpretação dos Sonhos. De sonho, né? Que eu estava acordado, aí eu acordei, né? Aí de repente, quando eu vi, era um outro sonho. Era um sonho dentro do outro. É exatamente por isso que os sonhos são demais, assim. É isso que é o fascinante dos sonhos. Esse tipo de coisa que aconteceu com você poderia ter acontecido com qualquer um. Assim. Bom, essa ansiedade de vocês, o Freud também tinha essa ansiedade para tentar entender o que acontece, o que diabos acontece com os sonhos. E o que ele foi percebendo, o que ele relatou, o que ele entendeu desse fenômeno, é que os sonhos seriam uma espécie de estrada real inconsciente. Assim. As coisas da nossa mente, que nós não temos muito contato, que nós não refletimos muito no dia a dia, mas que influenciam o nosso comportamento, seriam inconsciente. E o sonho seria essa estrada, essa porta de entrada para o inconsciente das pessoas. Ele acreditava que todo sonho, na verdade, ele significava uma espécie de desejo da pessoa. Ele entendia que o sonho era a satisfação de um desejo de alguma pessoa, da pessoa ali. Até mesmo o pesadelo poderia, na verdade, expressar uma forma de intenção sobre o desejo da pessoa. Ele relacionava os sonhos muito com as psicoses, assim, que seria a loucura. Ele acreditava que o sonho seria muito parecido com a loucura.
ele ainda afirmava que, a partir de suas próprias pesquisas, que nesse fato, dessa semelhança dos sonhos com a psicose, se encontrava a chave de uma teoria psicológica, tanto dos sonhos quanto das psicoses. Freud, ainda mais ousado, ele ainda falava que os sonhos, muito frequentemente, contêm elementos da experiência do dia anterior, o que ele chamou de restos diurnos. E esses restos diurnos, eles incluem atividades da memória durante a vigília, durante o dia, quando você está acordado. Então, esse tipo de concepção sobre o sonho do Freud, ele acabou citando todas as concepções na interpretação dos sonhos. E claro, muita gente, talvez como alguns de vocês, falou assim, mas peraí, da onde que ele tirou todas essas coisas aí que ele está falando de sonho, é loucura? O Freud, ele tá muito louco, assim. Eu acho que não faz sentido toda essa história dos sonhos com isso que ele falou, com desejo, com memória e tal. E, infelizmente, naquela época, a ciência era feita de uma maneira muito diferente do que é feito hoje em dia. A concepção do que é ciência e tal. E existia, não sei se vocês separaram, na época de vida dele, essa obra, a Interpretação dos Sonhos, ele publicou em 1900. Então, assim, há mais de 100 anos atrás. Vocês imaginam as limitações metodológicas, limitações científicas para se investigar os sonhos. Todas essas concepções dele eram a partir de relatos dos pacientes dele, de investigação psicológica daqueles pacientes. Mas os mecanismos, isso escapava a ele. Não tinha ainda como ser investigado e não tinha uma proposta a ser investigado. E aí, durante muito tempo, fica o dilema, assim, fala, nossa, como que a gente vai estudar os sonhos? Talvez confirmar ou não essas ideias do Freud, tentar entender o que acontece no nosso corpo, como que a gente pode estudar os sonhos? Não sei, vocês têm alguma ideia de como que a gente poderia, não sei, investigar esses sonhos, estudar eles? Você tem uma ideia? Bem, eu já li um pedaço do trabalho do Freud e também imagino que seria mais fácil. Por exemplo, a pessoa dormindo, ela meio que responde, não é? A, por exemplo, um toque ou no sonho. Aí, no caso, estimular o corpo da pessoa para ver se ela sonhou alguma coisa com isso. Entendi. Isso poderia ser uma espécie de investigação para ver se tem relação, né, com o sonho da pessoa e esse estímulo externo. Mas e se eu quisesse saber, assim, que parte do meu cérebro, sei lá, ativa quando eu sonho? Como que eu investigo isso? O que você falou? O EEG? Foi exatamente isso que eles fizeram. O primeiro passo, que foi o EEG, como você falou. Vocês sabem o que é o EEG? O EEG, na verdade, é uma sigla do registro eletroencefalograma. O que é esse registro? Você coloca um monte de pontas de metal, que na verdade são eletrodos, na cabeça da pessoa. Esses eletrodos, eles vão captar a atividade elétrica dos neurônios, disparando ali. E a partir desse registro, desse sinal elétrico dos neurônios, porque os neurônios eles disparam e eles liberam uma corrente elétrica ali. Se eles liberam essa corrente elétrica, a gente pode registrar ela. E a gente registrando essa corrente elétrica, a gente pode ter uma noção da atividade dos neurônios. Então, inicialmente, foi esse o primeiro passo que eles fizeram para tentar identificar como que seria a atividade do cérebro das pessoas durante os sonhos. Então, eles colocavam uma espécie de touca. Hoje em dia parece uma touca de natação. E eles registravam a atividade desses eletrodos durante o sono. Os primeiros autores que fizeram isso foram, então, esses dois doutores, o Dr. Azerinsky e o Dr. Kleitman. E, inicialmente, eles não tinham pretensão de estudar os sonhos em si. Eles falaram assim, não, vamos estudar uma coisa mais pé no chão. Vamos estudar o sono. Vamos estudar como que funciona a atividade elétrica do cérebro dessa pessoa durante o sono. Então, o que eles faziam?
Eles chamavam uma pessoa para passar a noite no laboratório, e essa pessoa usava essa touca do registro eletrocefalográfico, e durante o sono dessa pessoa eles iam registrando os disparos, essa atividade que oscilava dos neurônios. Bom, eu imagino que um belo dia eles estavam lá registrando, e eles começaram a perceber que a atividade do cérebro, no início do sono, e com o tempo passando, ao longo do sono, a atividade cerebral ela vai diminuindo. Vai diminuindo até ficar mais lento. E um belo dia, eles estavam lá, observando esse registro, e em determinado ponto, a atividade do cérebro das pessoas estava bem lenta, e de repente essa atividade ficava muito alta. E aí o Dr. Clayton cutucou o colega dele e falou assim, ó, vai lá que o paciente acordou, olha como é que está a atividade do cérebro dele. E aí esse outro doutor chegava lá no quarto e a pessoa estava dormindo. Vocês imaginam o susto que esse doutor teve na hora, quando ele olhava para o registro do EEG, parecia que a pessoa estava acordada. Mas ele olhava para a pessoa ali na cama e a pessoa estava dormindo. Ele falou assim, não, mas peraí, tem alguma coisa errada aqui. E aí verifica o equipamento, se está errado, se tem alguma coisa funcionando ali certo. Chama outra pessoa. E essa outra pessoa também apresenta, às vezes, apresentava esse padrão. E foi aí que eles perceberam que os sonhos apresentavam fases diferentes de atividade do cérebro. O sono, desculpa. Então aqui tem um gráfico mostrando assim, os estágios do sono. Eles dividiram o estágio assim, acordado, o estágio inicial, né, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto estágio do sono. Ao longo do tempo desse indivíduo, assim, quando ele estava ali dormindo. E eles perceberam que, quando esse indivíduo estava acordado, existia uma atividade alta, os neurônios disparando bem rápido aqui. Isso, ao longo do sono, ia diminuindo. Às vezes voltava um pouco, mas continuava a diminuir, ia diminuindo mais ainda, ficando o estado de ondas, assim, que a gente chama um estado sincronizado de sono. E aí, de repente, esse indivíduo, ainda dormindo, ele volta com uma atividade muito alta, uma atividade cerebral muito alta. Quando eles perceberam isso, a primeira coisa que eles nomearam desse estágio foi de sono paradoxal. Por que paradoxal? Porque o paradoxo está no sentido assim, que a pessoa está ali, dormindo, quieta, num sono profundo, calma, mas, na verdade, o cérebro dela está sendo muito ativado. Está sendo ativado como se ela estivesse acordada. Nesse momento, eles perceberam também, quando a pessoa estava nesse sono profundo, mas estava com uma atividade alta no cérebro, que ela apresentava alguns movimentos dos olhos. Assim. Então a pessoa ficava... vocês sabem quando fecha o olho, a pessoa fecha o olho, você consegue ver o olho dessa pessoa mexendo dentro da pálpebra? Eles perceberam que esse movimento acontecia muito quando essas pessoas estavam nesse estágio do sono. E aí eles chamaram de, em inglês, né, chamaram esse fenômeno de Rapid Eye Movement, que seria que a sigla dessa frase seria REM. Então eles nomearam esse sono paradoxal como sono REM. E todo esse estágio do sono aqui, que acontece essa diminuição de atividade progressiva, eles chamaram de estágio de sono não REM. E o mais interessante de toda essa história é que quando eles acordavam a pessoa no estágio de no estágio do sono de ondas REM, sempre acordavam, como é que você está? O que está acontecendo? Não sei, você sentiu alguma coisa diferente e tal? A pessoa fala assim, eu estava sonhando. Se quando sonhamos, a gente está no estado REM, uhum. A gente tem uma atividade cerebral parecida com quando a gente está acordado, porque a gente não tem a memória tão aguçada quanto quando a gente está acordada. A gente não consegue lembrar do sonho que a gente teve depois de acordar, mesmo o sonho sendo ligado à sua memória, porque eu não consigo me lembrar
do sonho como eu me lembro do estágio acordado mesmo, com as ondas cerebrais altas. Eu entendi essa pergunta. Isso daí é uma ótima pergunta. Porque se eu falo para você que a atividade do cérebro tá igual quando a gente está acordado, por que a gente não está acordado? Por que a gente não está fazendo as mesmas coisas quando a gente está acordado? O que eu ainda não falei para você é que, na verdade, existe esse aumento da atividade do cérebro, mas esse aumento da atividade acontece em determinadas áreas do cérebro. Hoje em dia a gente sabe disso melhor. E outras áreas ainda continuam apagadas. Assim. Então existe esse aumento da atividade cerebral aqui, como se a gente tivesse acordado. Mas, por outro lado, quando a gente investiga determinadas estruturas, regiões nesse registro, a gente percebe que elas ainda estão quietas ali, que elas ainda estão apagadas. E é isso, por exemplo, que vai conter, por exemplo, os movimentos. Assim. O nosso cérebro está funcionando, mas algumas estruturas estarem ali silenciadas, para a gente não sair andando. Quando isso não acontece, pode acontecer o caso do sonambulismo e tal. Além disso, o que você perguntou é por que, por exemplo, às vezes a gente não consegue lembrar dos sonhos. Né? Quando a gente está acordando, apesar de ter essa atividade alta, como no estágio acordado, o nosso cérebro ele tem essa semelhança, uma atividade alta, mas ele trabalha diferente. E quando a gente está acordando, o nosso cérebro está mudando a forma como ele está trabalhando. Quando ele está mudando a atividade dele, quando você pede para ele fazer uma outra coisa, ele acaba falhando ou não desempenhando essa atividade tão bem. Então é como se fosse assim, sei lá, é como se quando a gente estivesse acordando, a gente mudasse a marcha do carro, assim. E quando a gente acorda muito rápido, é como... Não sei se vocês já viram, quando as pessoas às vezes passam uma marcha de carro e dá uma gastalhada, assim, faz aquele barulho. E você não acerta a marcha direito, e aí você fala, nossa, o carro não vai sair do lugar, e depois pega a marcha e vai. Essa troca de marcha, que às vezes não acontece tão bem, quando a gente acorda, nesse estágio do sono, acontece isso. Assim, o seu cérebro, de repente, ele tem que tá trabalhando de um outro jeito e agindo de outra forma, e você ainda está pedindo para ele lembrar do que você estava pensando anteriormente. Então, essa atividade dele é que acaba inibindo essa capacidade de a gente não lembrar tão bem dos sonhos assim que a gente teve há 10 minutos atrás, como a gente consegue lembrar, não sei, talvez de alguma coisa que eu falei para você há 10 segundos atrás. Então, é mais ou menos isso. A forma como acontece isso, das regiões do cérebro, eu vou explicar melhor para vocês ao longo da palestra, assim, tentar clarear um pouco mais essa ideia. Mas a ideia geral é essa, assim, essa mudança da atividade do cérebro ali que ainda não está preparada para aquela função, não está tão bem preparado para aquela função que você está demandando dele. Mas dessa história que eu acabei de contar para vocês sobre essas fases do sono, o mais interessante não é essas classificações, não é nem tanto essa resposta dos olhos da pessoa quando ela estava no sono REM. O mais legal é que, na maioria dos casos, as pessoas, quando estavam nesse estágio, elas estavam sonhando. Assim. E isso abriu possibilidade da gente ter um método, uma forma de investigar os sonhos. A gente conseguiu, pela primeira vez, existia um registro de uma atividade do nosso corpo, uma atividade fisiológica, que estava correlacionada aos sonhos. Então, se agora a gente já não sabia como estudar os sonhos, esse tipo de experimento abriu uma possibilidade absurda para se estudar. Porque agora a gente sabe que os sonhos acontecem no sono REM. E se eu quero estudar os sonhos, como eles acontecem no nosso cérebro, a gente pode começar estudando pelo sono REM. Então, imagina esses cientistas assim, empolgados, porque eles descobriram o primeiro sinal fisiológico do cérebro humano sobre o assunto que é a cereja do bolo de todo mundo que estudava sono na época, que era sobre os sonhos. Eles tinham agora esse acesso. Eles sabiam aonde procurar o tesouro, aonde procurar qual o caminho para se entender os sonhos.
Bom, isso então levou a uma série de pesquisas, e isso levou até outras perguntas do tipo, bom, não dá para estudar os sonhos, mas dá para estudar o sono REM. A gente consegue verificar isso de maneira prática, objetiva, e a gente pode, não sei, talvez verificar, será que outras espécies têm sono REM? E eles fizeram esse registro eletrofisiológico da atividade elétrica do cérebro de outras espécies para ver se elas tinham esse padrão parecido do sono, como nós. E eles perceberam que todos os mamíferos têm sono REM. A grande maioria das aves também. Algumas espécies de répteis também têm sono REM. Então, o sono REM é uma coisa que acontece em diversas espécies. Provavelmente, isso reflete um estado de uma espécie de sonho dessas espécies. Se essas espécies sonham mesmo, ou com que sonham, talvez a gente nunca vai saber, porque se a gente perguntar para um gato, ele não vai responder o sonho que ele teve. Mas isso começou, então, até a usar modelos animais para se estudar como que é a atividade do sono REM, que parte do cérebro que inicia esse sono REM. E aí eles perceberam, os primeiros experimentos foram em gatos, que tem uma estrutura, que é essa daqui, que seria a ponte do tronco encefálico, que ela fica desativada, ela tem uma menor liberação de neurotransmissores. Neurotransmissores seriam mensageiros químicos que vão indicar para os neurônios se eles ativam ou não. Ela teria uma diminuição desses neurotransmissores, no caso a serotonina, a noradrenalina, mas, por outro lado, essa estrutura ela teria um aumento da liberação de um neurotransmissor, que seria a acetilcolina, e esse neurotransmissor ele ativaria outras estruturas do cérebro, a partir dessa região, que aí sim daria o start para o sono REM. Eles ainda conseguiram identificar uma espécie de assinatura biológica dos sonhos, da atividade dos sonhos, um tipo de padrão de onda que a gente poderia definir como início do sono REM. Então eles perceberam que existia um aumento de ondas numa determinada frequência, que seria, no caso, as ondas θ, nessa estrutura, quando inicia o sono REM. E ainda teria uma onda ainda mais característica, que eles definiram como as ondas PGO, que elas teriam um formato bem específico, que daria um start a esse sono REM. Então, só para tentar identificar mais ou menos assim, tentar organizar com vocês como que seria o início desses sonos. Assim. Você tem uma série de estímulos, né, internos do seu corpo, no caso, a quantidade de açúcar no sangue, o quanto que você está relaxado ou não, hormônios, assim como estímulos externos, como, por exemplo, a luz, você verificar as horas, toda essa junção de estímulos internos e externos vão auxiliar no nosso start, no início do nosso sono. Então, esses estímulos eles são todos controlados por uma estrutura aqui, que fica bem no centro do encéfalo aqui, o tálamo, que vai dar início assim, tá na hora de dormir, vamos começar a ficar com sono e vamos dormir. A partir disso, esse tálamo vai coordenar a atividade de todo o cérebro para diminuir aquela atividade ao longo do tempo. E em determinado momento, ele vai ativar essa ponte, essa estrutura do tronco encefálico, que vai dar início a esse ciclo de sono REM e não REM. O tronco cerebral, por sua vez, ele vai ativar, então, todo o cérebro de volta, e aí que vocês vão perceber aquele aumento da atividade do sono REM que seria nos sonhos. Então, seria como um mecanismo assim, entra informação aqui no tálamo sobre o início ou não do sono. Isso daqui, por sua vez, vai ativar essa estrutura do tronco encefálico. E essa ativação dessa estrutura que vai dar início ao sono, que vai ativar outras áreas do cérebro, da visão, da memória, e aí nós teríamos os sonhos. Nessa época, até então, eles estavam vivendo Antes disso,
antes de eu falar o que eu ia falar, só para tentar deixar um pouco mais claro toda essa situação. O sono ele pode ser dividido em duas fases. O sono não REM e o sono REM. Isso acho que é uma das coisas mais importantes que eu queria falar até o momento. Assim. O início do sono REM, ele vai ocorrer, então, a partir da atividade daquela estrutura, né, do tronco cerebral. E é justamente no sono REM que a gente consegue observar, relatar a experiência dos sonhos. Nessa época, então, eles tinham vivenciado o auge dos sonhos. Nós entendemos os sonhos, mas, na verdade, os sonhos, eles não... será que os sonhos eles foram, de fato, elucidados mesmo? Assim? Será que toda essa história sobre os sonhos, será que a gente resolveu todas essas questões sobre os sonhos? Uma teoria desse americano, o Robson, ele afirmou, então, que a partir desses trabalhos com os sonhos, a gente pode falar que os sonhos nada mais são do que imagens sem sentido. São imagens, assim, as imagens sem sentido, né, do sonho, elas nada mais são do que o cérebro tentando fazer o melhor que ele pode, a partir de sinais enviados do tronco cerebral. Então, o que ele falava assim, o sonho, na verdade, é a atividade dessa estrutura aqui, ativando todo o resto do cérebro. E o que o nosso cérebro faz com essa atividade vinda daqui é tentar interpretar, dar algum sentido para essa atividade. Então, os sonhos, na verdade, seriam obras do acaso, assim, dessa atividade do tronco cerebral que é desordenada. Mas aí existem outras perguntas que ainda ficam em aberto, assim. Será que o sonho só acontece mesmo no sono REM? Será que isso faz sentido quando a gente fala sobre os sonhos recorrentes? Não sei se vocês já tiveram um sonho ou sonhos parecidos, muito parecidos mais de alguma vez. Se os sonhos são, como aquele autor falou, obra do acaso, por que eu tenho esses sonhos repetidos várias vezes? Assim? Por que eu tenho... qual que seria a chance de eu ter um sonho muito parecido mais de uma vez? 3, 4 vezes, 5 vezes, a minha vida inteira? Por que os sonhos despertam determinada emoção na gente? Por que, por exemplo, pessoas que às vezes sofreram algum trauma sonham com esse trauma, têm pesadelos relacionados a esse trauma? Se os sonhos são obra dessa atividade aleatória. E além do mais, outra coisa que começou a botar em xeque essa teoria foi que alguns sonhos eram relatados nas pessoas não durante a fase do sono REM, mas durante a fase do sono não REM. Isso era uma frequência bem menor, mas algumas pessoas elas relatavam que estavam sonhando mesmo não tendo entrado na fase do sono REM. Então isso daí foi outro reboliço assim, sobre essas teorias, porque como que a gente organiza, então, os achados que a gente teve anterior com esses novos relatos? Bom, teve um caso de um paciente que auxiliou muito para a gente entender isso, que até então nunca se tinham dados feitos com humanos. Assim. Esse paciente ele teve uma espécie de câncer nessa estrutura vermelha aqui. Ele teve que fazer uma cirurgia bem complicada para tirar uma parte dessa estrutura aqui, tirar uma parte que ele não tivesse nenhum comprometimento muito com sua saúde. E quando eles tiraram essa parte aqui, eles perceberam que, tudo bem, esse indivíduo não tinha o sono REM. Que faz sentido com aqueles outros resultados que a gente conversou com os animais, quando que essa estrutura, as estruturas aqui do tronco cerebral, elas seriam responsáveis pelo sono REM. Tudo bem. E aí eles pensaram assim, bom, se ele não tem sono REM, esse indivíduo também não vai ter sonhos. Mas o que eles perceberam é que esse indivíduo sonhava. E é isso que eu gosto de trazer um pouco nessas conversas com vocês, porque a ciência, é isso que é o legal da ciência. Assim, essas descobertas, é isso que mantém o fascínio. Essas reviravoltas, assim, sempre mostrando o quanto que a gente ainda não sabe
nunca sabe o suficiente sobre tudo, né? Outros pacientes ainda, eles auxiliaram nessa interpretação dos sonhos porque indivíduos que apresentavam lesões também nessa parte do cérebro, no lobo frontal, e essa parte aqui do lobo temporal, eles apresentavam um cenário oposto àquele do indivíduo. Eles não sonhavam, mas eles tinham sono REM, porque a estrutura do tronco cerebral deles estavam intactas aqui. Então isso levou a uma outra forma de entender como que funcionam os sonhos, de entender que tudo bem, tem todo aquele processo que eu falei para vocês do início do sono REM. Mas a partir disso, tem outras áreas do cérebro relacionadas às emoções, à memória, que são importantes para a formação dos sonhos. Então, esse segundo passo, essa segunda visão mais atual sobre como os sonhos são formados, ela entende que os sonhos ocorrem através dessa comunicação de diversas áreas cerebrais. E dentre essas áreas fundamentais, a gente pode citar aquela área que fica mais à frente aqui, essa área vermelha, que seria o lobo frontal. Essa área ela é fundamental para a realização dos sonhos, e seria uma área que até faz sentido a gente pensar no envolvimento dela com sonhos, porque ela é a nossa área assim, que dá o sentido assim, ao que está acontecendo agora. É uma área importante, por exemplo, para a memória de trabalho, para a gente organizar as nossas ações. É uma área que está relacionada a como que a gente dá sentido às coisas. E é justamente essa área que nos sonhos ela fica um pouco mais desativada. E aí, por essa área que dá responsável por dar sentido às coisas estar mais ativada, isso seria um dos motivos da gente, por exemplo, entender por que no sonho todas as coisas fazem sentido. No sonho você pode acordar dentro de um sonho, ser super-herói, virar Deus, morrer, renascer, e tudo isso no sonho faz total sentido. Justamente porque uma das áreas do nosso cérebro que são responsáveis a organizar sobre o que é real, o que não é real, o que faz sentido, o que não faz sentido, está desativada durante os sonhos. Então, só reforçando para vocês um outro ponto importante que eu queria passar, é que seria que os sonhos então ocorrem dessa comunicação de diversas áreas, e que dentre essas áreas a gente pode citar o lobo frontal como uma das áreas fundamentais assim, para a ativação dos sonhos. Nisso surgiram então outras perguntas que remetem até aquelas ideias do Freud sobre os sonhos. Será que o sonho tem alguma relação com a loucura? Se vocês tiverem a oportunidade de ter contato com alguma pessoa, com algum relato assim, de uma pessoa esquizofrênica, sobre uma determinada situação que ela vivenciou, sobre o que ela acreditou estar presenciando aqui, e vocês contarem sobre seus sonhos, vocês vão ver que tem muita semelhança entre essas duas situações. Essa psicose, essa loucura, que seria essa perda de contato com a realidade, né? A gente encontra tanto dos sonhos com a psicose, e tanto os sonhos como a psicose dependem muito dessa atividade do lobo frontal. Nesses indivíduos, durante a presença dos sonhos da psicose, a gente tem em comum também a liberação de um neurotransmissor, que seria a dopamina, que em pacientes assim, com psicose teria uma concentração muito alta, assim como no sonho você consegue identificar níveis muito altos desse neurotransmissor nos pacientes. Existe ainda uma outra questão, seria sobre aquela questão dos traumas com os sonhos, que quanto maior a intensidade do trauma, você pode ver isso com pessoas assim que foram para a guerra, participaram de alguma guerra, sei lá, Vietnã, e esses indivíduos ainda sonham com a guerra depois de anos, mesmo não estando na guerra. Assim. Por que será que isso acontece? Assim? Esse aumento da intensidade do trauma das pessoas, traumas muito fortes, acaba aumentando esse número de pesadelos nas pessoas. Né? Isso, por sua vez, os sonhos, eles encontraram que são, de fato, modulados, regulados por fatores emocionais. Dentre a atividade de uma estrutura durante os sonhos, assim, que a gente pode citar, é a amígdala, que seria responsável por essa emoção. Então, nos sonhos, assim, quando a gente, sei lá, está caindo de um penhasco, sente medo, ou está
está vivenciando alguma coisa prazerosa, essa estrutura, a amígdala é ativada bastante também. E por sua vez, essa mesma estrutura ela é importante não só para expressar essas emoções, mas durante os sonhos, mas também para a formação de memórias. Então, a gente consegue lembrar de fatos que aconteceram com a gente assim quando tem uma carga emocional muito intensa, né? A gente consegue lembrar de muitas coisas ruins, coisas boas, né? Todo mundo, não sei, lembra do primeiro beijo que deu, mas não lembra direito da prova de gramática. Esse, pelo menos, é o meu caso. E isso é porque tem uma carga emotiva muito forte, aquelas memórias, né? E isso acaba sendo ativado também durante os sonhos. E aí volta aquela pergunta, será que então aquele maluco lá, um austríaco, ou Freud, estaria certo sobre os sonhos? Será que os sonhos são psicose? Será que aqueles desejos seria esse aumento da liberação de dopamina, que a gente também sabe que esse neurotransmissor está relacionado ao prazer durante os sonhos? Será que aquelas memórias, né, que ele estava falando que influenciam os nossos sonhos, os restos diurnos, teriam relação com aqueles traumas de guerra que a gente relatou? Isso acabou voltando, fazendo surgir uma nova teoria sobre qual que seria o sentido dos sonhos. Então, o Mark Solms, um americano, ele propôs uma teoria dos sonhos que ele chamou de psicodinâmica, fundando uma nova disciplina das neurociências, a neuropsicanálise, que seria um movimento de juntar essa neurociência e a psicanálise freudiana com o intuito de obter uma compreensão melhor do que seriam esses processos do sono. Existe ainda uma outra teoria de que os sonhos seriam uma espécie de teatro, emulação para coisas que a gente ainda vai viver. E a gente tem medo de viver essas coisas. Então, esse autor, o Revonson, outro americano, entendeu que as pessoas com esses tipos de sonho, sonhos assim sonhos, por exemplo, que você está, no meu caso, que eu estou fazendo uma prova, elas não seriam mais capazes de enfrentar as ameaças em suas horas de vigia. Então, o fato de eu sonhar com a prova de gramática seria uma espécie do meu corpo me antecipando uma situação que eu vou enfrentar e já me preparando as minhas reações que eu possa ter com aquela situação. Então, por que essas pessoas que têm esses sonhos? Porque elas já teriam vivenciado as ameaças através dessas simulações noturnas, né? Elas seriam mais capazes de enfrentá-las. Então, como resultado, as pessoas que sonham dessa forma, elas sobreviveriam mais e aí teriam uma capacidade maior de passar esses genes, né, relacionados aos sonhos para as outras gerações. Então, isso é uma visão assim, mais evolutiva de qual que seria o papel dos nossos sonhos, assim, principalmente esses sonhos que antecipam alguma coisa que não aconteceu de fato com a gente, mas que a gente sabe que talvez possa acontecer num futuro próximo. Mas essas teorias sobre os sonhos, elas na verdade, assim, essas duas últimas em específico, elas podem coexistir, não que uma tire a validade da outra. Pode ser que aconteça, de fato, esses dois fenômenos sejam fundamentais para os sonhos. Mas ainda não se sabe, ainda está em aberto todas essas questões. O que a gente tem de mais sólido sobre os sonhos são as fases do sono, a frequência alta dos sonhos no sono REM, apesar de acontecer em outros estágios, e a noção de que os sonhos, apesar de a gente ainda não entender a organização deles, como que acontece o sentido dos sonhos dentro do nosso cérebro, ele não acontece de maneira desorganizada e aleatória, caótica, como se pensava algum tempo atrás. Existem fatores que vão modular a formação dos nossos sonhos. Que fatores são esses? São as nossas memórias, o que a gente passou no dia, os nossos estados emocionais. Então, tudo isso vai modular por que hoje eu posso sonhar, sei lá, que eu estou jogando bola, ou eu posso sonhar que eu estou voando. Esses fatores que vão influenciar os nossos sonhos. Agora, como eles fazem isso, especificamente, o que acontece no cérebro para eu sonhar só
sei, com imagens de voo, que eu estou no avião, ou que eu estou na China, isso a gente ainda não sabe. É ainda um mistério entender como que acontece esse fenômeno. Só para vocês, então, ficar mais claro, assim, os sonhos então eles não acontecem de forma aleatória. Eles são sim modulados por diversos fatores, como as nossas memórias e as emoções. Essas questões assim que ainda estão em aberto sobre os sonhos na neurociência é o que motiva a gente a investigar cada vez mais essas situações, a tentar entender cada vez melhor, com técnicas mais avançadas, o que acontece para determinar um pesadelo ou um sonho bom no nosso dia. Agora, recentemente, está começando um número grande de trabalhos de pessoas que elas têm um fenômeno bastante raro, que chama os sonhos lúcidos. São as pessoas que sonham, mas essas pessoas elas têm a capacidade de controlar as suas ações durante os sonhos. Isso é fenomenal. Assim. Imagina você estar num sonho e você pode fazer o que você quiser. Isso é quase como se... Essa pessoa é quase como um deus durante os sonhos. Assim. Isso é um fenômeno bem raro. E essas pessoas estão começando a ser investigadas para ver o que acontece, tentar elucidar melhor o que acontece com os sonhos, com o nosso cérebro durante os sonhos. Eu acho que o fascínio, eu espero assim, que eu não tenha estragado o fascínio de vocês por sonhos, e que ainda me mantém, é justamente esse mistério desse fenômeno que acontece com a gente todo dia. Assim. Na verdade, isso é uma das coisas mais bonitas da ciência. Assim. São o mistério das coisas. Muito mais do que as nossas certezas sobre o que acontece ou não, é esse mistério, as perguntas, são as nossas inquietações que levam a gente a continuar investigando esses processos. Assim. E talvez, mesmo que a gente nunca consiga, mesmo que a gente consiga ter alguns avanços sobre o nosso conhecimento, sobre os sonhos, talvez a gente nunca elimine todas as nossas dúvidas e as nossas questões. Né? Talvez a ciência seja assim, mesmo que a gente ainda progrida muito, sempre vai existir um mistério que vai motivar a gente a estudar mais, a pesquisar mais, a tentar melhorar o nosso conhecimento sobre determinada área. E aí eu fecho com vocês sobre uma frase. Aqui as perguntas, né, que eu acabei pulando, as perguntas que ainda inquietam a gente. Mas só para fechar com uma frase desse autor, do Sandman, que eu recomendo fortemente que vocês leiam, que é o mistério que permanece, e não a explicação. E é isso que é o que motiva o fascínio dele pelos sonhos e que é o que motiva a gente, o nosso fascínio pela ciência. Bom, como você estava falando em teorias, falando em plasticidade sináptica, a forma como nosso cérebro se molda em funções da obtenção de memórias e de informações diárias, os sonhos poderiam ser uma consolidação dessas memórias? Sim, na verdade, existem várias pesquisas que mostram o quanto, não especificamente os sonhos, mas o sono REM é fundamental para o processo de consolidação dessas memórias. Aqui não deu muito tempo para eu falar isso para vocês, mas na verdade existe a gente poderia passar o dia inteiro falando sobre sonhos aqui e sono, mas uma das questões importantes do sono, especificamente sono REM, onde acontecem os sonhos, seria essa transferência de memórias que a gente considera como recentes para memórias de longo prazo. E isso seria importante para você consolidar essas memórias durante a sua vida. Então é como se os sonhos eles fizessem uma espécie de filtro sobre quais são as informações realmente relevantes que aconteceu no seu dia e que você precisa guardar durante muito tempo. Como que o organismo sabe qual informação é importante ou não? No nosso dia, nas memórias, elas acabam sendo marcadas, de certa forma, por fatores que a gente chama de fatores emocionais. Então, quando você tem, por algum motivo, você dá muita importância para alguma coisa, ou aquilo te mexeu muito de alguma forma, isso vai começar uma série de processos biológicos ali que vão indicar que essa memória perdure. E nos sonhos, essa memória ela é reativada. Então, ela auxilia a consolidação dessas memórias. A nível celular, a consolidação dessas memórias acontece a partir desse processo que você falou, da plasticidade sináptica.
Que a plasticidade sináptica, não sei se todo mundo sabe, seria o fortalecimento ou enfraquecimento de sinapses. Fortalecimento, quando eu falo, é no sentido assim... Vou dar um exemplo, eu não sei se vai funcionar muito bem assim, mas digamos que eu sou um neurônio e você, como é que você chama? Pietra. A Pietra é outro neurônio. Eu posso ativar, disparar, e eu posso mandar um neurotransmissor para ela, ela pode disparar também. Existe uma chance de que eu mande um neurotransmissor, de que ela dispare ou não. Quando a gente tem o fortalecimento dessa comunicação sináptica, a chance de eu mandar um neurotransmissor e ela disparar é sempre muito grande. Então, eu mando o neurotransmissor, com certeza você vai disparar logo em seguida. Isso a gente está fortalecendo a nossa comunicação sináptica. Quando enfraquece, mesmo eu mandando um neurotransmissor, a chance de você disparar é muito menor. Então, eu posso ativar, posso mandar informação e você não vai passar essa informação. Quando acontece a consolidação das memórias, o que acontece é essa regulação dessa comunicação sináptica. Neurônios que se fortalecem, a comunicação entre eles, e outros que enfraquecem. Quando a mãe está grávida, ela consegue sentir alguns pensamentos do bebê, alguns sonhos, algumas sinapses? Olha, eu nunca soube sobre nenhum trabalho, alguma coisa falando sobre isso, assim. Fazendo um exercício aqui de extrapolação, pelo que eu sei. Com certeza, eu acredito que, por exemplo, a sinapse do bebê, o pensamento do bebê, diretamente o organismo dela não teria essa percepção ali, né? Com certeza, essa atividade neuronal, ela não consegue perceber assim de maneira direta. Mas eu acredito que, claro, que existam assim outras respostas do corpo do bebê ali que podem chegar, cair na corrente sanguínea da mãe, e isso vai sinalizar para ela, pode sinalizar, não sei, algum estado do bebê ali. Mas o quanto... mas chegar ao ponto de falar a mãe consegue perceber os pensamentos do bebê, porque existe uma distinção entre perceber se o meu organismo está com fome, eu sinto que o bebê está com fome, do que eu sinto que ele teve algum pensamento assim, né? Mas eu para falar a verdade, eu nunca li nada sobre a atividade cerebral no bebê e a sua relação com a mãe, assim. Não saberia responder ao certo como que seria isso. Eu queria saber como que, tipo, de noite, às vezes você acorda, aí você volta a dormir, e do nada você abre o olho e já está de dia. Eu queria saber como que ocorre isso. Então, quando você dorme... Desculpa, como é que você chama? Pedro? Pedro, ótima pergunta, assim. Apesar da pergunta ser simples, isso é muito complicado de responder e entender isso. Assim, quando a gente acorda em vários momentos. A gente pode acordar em várias etapas do sono, né? Eu mostrei para vocês ali, a gente pode dividir o sono em dois grandes períodos, o sono não REM e o sono REM. E dentro do sono, por exemplo, não REM, eu mostrei para vocês ali, tem até quatro fases ali, que o seu cérebro vai estar numa atividade diferente. Quando você acorda durante o sono REM, que a sua atividade está maior, existe uma chance grande de você lembrar o que você estava sonhando. Mas quando você acorda em outra fase do sono, essa chance diminuiu bastante. Então, provavelmente, quando você acordou nesse dia que para você foi como foi um piscar de olhos, provavelmente você deve ter sonhado, mas você não lembra desses sonhos porque você acordou numa fase dele diferente daquela fase do sono REM. Você acordou numa fase do sono não REM que você já estava um pouco disperso, então já estava um pouco acordado, então você tem uma chance bem menor de lembrar daquele sonho.
Às vezes acontece até uma situação engraçada, que é assim, você acorda, você sabe que você sonhou. Mas aí você chega na cozinha para falar para sua mãe, para seu pai, o seu sonho, e você não lembra mais do seu sonho. Isso tem muito a ver com a pergunta que ele fez. Desculpa, qual que é o seu nome? Hã? O Jonas fez no início, no meio da palestra. Que tudo bem, você consegue lembrar, mas você está demandando uma atividade do seu cérebro ali que ele ainda não está pronto para responder com toda a força, na sua plenitude para você ainda. Ele ainda está começando a voltar à atividade dele como você tivesse acordado. Então, por isso que às vezes a gente até consegue lembrar que sonhou, mas não consegue descrever o sonho que teve. Pouco. Você falou de pessoas que podem controlar o próprio sonho. Isso, de certa forma, não destruiria totalmente destruiria a frase que são imagens aleatórias que vêm para serem interpretadas? Não destruiria totalmente isso? Sim, sim. Esse autor que propôs essa teoria, ele ficou completamente desiludido, assim. Ele imagina um autor assim que se investiga sono, sonhos, e a teoria dele estava intacta, assim. Tinham muitos experimentos mostrando que era aquilo lá mesmo que ele estava interpretando. E ele era o papa no assunto, assim. De repente, nos últimos 20 anos, assim, você tem uma série de experimentos mostrando exatamente o contrário. E aí, na ciência, a gente não pode esquecer que também a gente está lidando com pessoas assim, e essas pessoas se apegam, às vezes, a certas ideias, assim. E eles, apesar desses achados, ele ainda insiste que tem tudo bem um controle sobre... A gente pode ter um controle sobre os sonhos, mas que mesmo assim tem uma certa aleatoriedade nos sonhos. Ele ainda insiste um pouco nessa ideia. Ele fala assim, tudo bem, não é exatamente como eu falei, mas é um pouco como eu falei ainda. Mas cada vez mais, como você mesmo falou, existem relatos assim que, por mais que a gente não entenda, aleatório é uma palavra que não deveria ser usada para os sonhos. E essa controlação de sonho ocorre mais ou menos como Inception? Não. Infelizmente não. Eu gosto do filme, eu queria que pudesse ser... Eu tô falando daquela parte que o personagem do DiCaprio entra no subconsciente junto com a esposa dele, constrói mundos e domina o sonho. Esse sonho lúcido seria como o Leonardo DiCaprio, só que bem mais fraco. Então a pessoa, assim, pode ter ela tem um controle... no sentido de direcionar suas ações, de talvez ir para um lugar, mas não tem aquele controle tão poderoso como os autores de criar detalhes de prédio e outras relações, assim. Os relatos que a gente tem esse controle, mas não seria um poder tão grande assim. Gente, desculpa só te cortando, mas pedi desculpa para vocês sobre o tempo, acabei me excedendo um pouco na minha fala. É difícil às vezes me segurar, porque esses assuntos que eu gosto, se eu tiver oportunidade, eu fico falando igual um louco. Como o Fernando falou, se alguém tiver alguma pergunta, pode depois mandar para mim, escrever, mandar um e-mail, Facebook, estou à disposição de vocês. E obrigado pela atenção de vocês.